Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para gravar a aula de número 8 e o tema da nossa lição é método biográfico de estudo. Nós vamos estudar aqui algumas personagens da Bíblia Sagrada. Temos 4 textos aí para a gente cumprir, né? Texto de número 1 fala sobre a introdução da biografia bíblica. O texto 2, tipos de biografia. 3, procedimento para estudo biográfico. E 4, o estudo biográfico de Amós. O autor escolhe aqui um outro livro pequeno, né, um profeta menor, Amós, para poder ilustrar o método de estudo biográfico. E já no primeiro texto nós temos a introdução à biografia bíblica, e é importante a gente saber que os personagens da Bíblia, quando nós fazemos a leitura desses personagens, como na lição de número 7 foi falado, a gente vai poder identificar o contexto, a vida, né, pormenores. Existem personagens da Bíblia com maior quantidade de informações, tem outros que as informações são bem assim escassas, mas a partir do pouco que a Bíblia nos fornece, a gente pode ter assim, um panorama, né, geral daquela pessoa específica. Né? Não dá também para estar tudo, né, dentro da Bíblia, porque senão, meu Deus, né, teria que ser vários rolos, né, de livros e enfim, uma enciclopédia aí que não ia acabar nunca, né? Lembra que o João falou? Se tivesse que documentar todos os milagres de Jesus, não caberia, né? Então é importante a gente nos focar aqui na questão do gênero literário. O Evangelho também ele é um gênero literário assim singular. Por quê? Porque ele realça e ele atinge o seu propósito, que é mostrar a figura de Jesus Cristo, né, como Senhor e Salvador. Antes, portanto, da gente dar seguimento aqui na nossa lição, a gente sempre tem uma palavra de oração. Tá bom? Eterno Deus, amado Pai, continua conosco, o Senhor agora na lição de número 8. Abençoa os teus filhos, em nome de Jesus. Amém. E lembrando que no próximo livro, dando tudo certo, a gente já volta para o presencial. Então você já vai se organizando aí, porque nós vamos voltar para o presencial, porque é necessário, é preciso a gente estar mais em contato. Senão daqui a pouco a gente, né, relaxa, não, na comunidade aqui de casa tá bom, tal, não estou gastando gasolina tá cara, eu sei que tá, mas é necessário um sacrifício, né? Então, nós temos aí professores aí bastante competentes, né? Ficamos muito felizes aí com o feedback que os irmãos dão dos professores, e isso daí nos ajuda a dar uma organizada melhor aqui na nossa Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus, com o núcleo ali na Fernão Dias 212, né? Na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui de Maringá. Amém? Meus amados irmãos, então vamos lá. Ouça as palavras de Jesus, como ele as proferiu à multidão um dia. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Isso está registrado em Mateus 8:11. Em outra ocasião, disse aos saduceus incrédulos, ou raça de incrédulo eram os saduceus, né? Não acreditavam em quase nada. Eu acho que eles não acreditavam nem neles mesmos, né? Mas um fator aqui preponderante desse grupo aqui, desse grupeto aqui dos saduceus, é que eles não acreditavam na ressurreição, né? Ele disse assim, ó, eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Mateus 22:32. Ele é Deus de vivos e não de mortos. Só antes da gente poder entrar aqui e mergulhar, nessa parte mais à esquerda, na página 130 aqui, vai trazer uma informação, né, um complemento, de que o Evangelho é um gênero literário, como a gente já falou, bastante peculiar. E evidencia-se a partir de alguns atos. Aí ele elenca A, B e C. Primeiro, os evangelistas colocaram uma parte maior, né, para a última ceia do que outras partes da vida de Jesus. Segundo, os elementos biográficos que são encontrados nos evangelhos não se organizam como nas biografias tradicionais. Como assim? Por exemplo, lá em Abraão, né, a gente vê ali o seu nascimento, aí depois a gente vai ver a sua história, assim com fatos bastante contundentes. Ou vamos pegar, por exemplo, Moisés, né? Moisés ali tem a história
mais precisa ali do seu nascimento, como tudo aconteceu, viveu ali no palácio, aí depois foi para o deserto, né? Quando matou aquele egípcio, aí depois, enfim, volta como libertador, conquistador. Então a gente tem uma vasta história de Moisés. Em Jesus a gente não tem, porque da idade de 13 anos a 29 oculto na Bíblia, não está ali, né, explicitamente, mas a gente sabe que ele viveu. Jesus não era um extraterrestre, né, por assim dizer, né, não era não foi abduzido, né, Jesus se encarnou, Jesus é Deus, mas se encarnou e viveu como nós, trabalhou, né, ele era o irmão mais velho, né, porque José e Maria tiveram outros filhos, José era seu pai adotivo, então ele tinha compromissos. Eu li uma vez lá na biblioteca da faculdade, eu me esqueci, né, o nome do livro, era um livretinho pequeno, que dizia que provavelmente, né, só que assim, esse livro ele era a partir de pesquisas, né, que fizeram no Vaticano e tal. É, há de convir comigo, né, irmãos, que o Vaticano tem uma biblioteca assim, sem precedentes, com documentos lá que não existem em outras partes do mundo, né? Então, mas que provavelmente José teria sido um homem que morreu cedo, né? Os homens trabalhavam muito, né, naquele tempo, as condições sanitárias não eram das melhores, perspectiva de vida para alguns era baixa, né, expectativa de vida, melhor dizendo, era baixa, e ele provavelmente deva ter morrido cedo. Assim, claro que dentro desse levantamento a gente vai pressupor ou inferir certas coisas a partir de relatos da Bíblia Sagrada, porque você vai ver bastante a mãe de Jesus acompanhando Jesus, né? E você vai ver lá, por exemplo, em João capítulo 2, que ela está no casamento, né? Então, assim, ela parece liderar até um grupo de mulheres que são, assim, preponderantes, primordiais ali no ministério de Jesus. Você vai perceber isso. Então, desde o nascimento até a morte, né, de Jesus, até a ressurreição, você vai ver a figura de Maria ali. Então, e José, né, parece sumir depois ali dos primeiros capítulos ali de Lucas, de Mateus, não aparece mais. E a gente, só uma menção dele, né, que fala assim, esses não são, né, os seus irmãos, filhos de José, né? Então, parece assim que ele vem morrer cedo e aí Jesus assume toda aquela responsabilidade como irmão mais velho. Os irmãos sabem disso, né? Os irmãos são sabedores que, por exemplo, aqui no Paraná, em gerações passadas, muitas das vezes o filho mais velho é que se encarregava, né? Às vezes na morte do pai, ou até o pai em vida, ele é ali que segurava também junto ao pai, segurava as pontas lá na roça e tudo. Isso aí é uma coisa que todo mundo já sabe, tá bom? Então, aí ele também traz aqui um fator interessante, porque os evangelhos não haviam documentos de forma similar, vindo a surgir posteriormente à produção dos escritos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos e Lucas são livros sinóticos e João já é uma singularidade à parte, né? Sinótico significa aquele que se complementa. Então, nós temos aqui o quadro da pessoa de Jesus, e aí tem muitos céticos que vão fantasiar, que vão dizer que Jesus Cristo, né, assim, vão contar de histórias assim das mais absurdas possíveis, mas na verdade Jesus era humano como a gente já falou isso aqui. Então, tem a questão do Rudolf Bultmann, né, que fez a disparidade entre o Jesus histórico e o Cristo da fé, mas o importante é entender que o evangelho como gênero literário é exposto pelos evangelistas a partir, né, de estruturas literárias. A gente até estudou como parábolas, né, genealogia, narrativas, e figuras de linguagem e expressões idiomáticas do povo hebreu chamado hebraísmos. A gente vai ver isso no texto de número 4. Então, na lição de número 1, que é no texto de número 1, introdução à biografia bíblica, a gente já tem aí algumas personagens da Bíblia Sagrada que, de fato, deixaram registrado, né, a sua história, e outros, né, compilaram suas histórias, e a gente traz ao lume, né, para o nosso estudo, para a gente poder compreender, correto? Então a gente vê algumas fases da vida de Jesus, alguns embates contra fariseus, saduceus, e a gente consegue então
entender isso, né? E esse método biográfico de estudo, a gente estuda realmente a vida dessas pessoas, observando a forma como elas viveram há muito tempo atrás, né? Uma coisa que nos ajuda a pensar nos personagens bíblicos como seres reais é considerar os fatos, né, da palavra de Deus. Pessoas piedosas que conhecemos a partir das páginas das Escrituras Sagradas e a empolgante mensagem de Cristo. Amém? Meus amados irmãos, a gente tem aí para finalizar Moisés e Elias, né, ali no Monte Tabor, no Monte da Transfiguração, pessoas que conversaram com Jesus, né, em um evento assim extraordinário, maravilhoso. Vemos aí na lição de número 1, no texto de número 1, melhor dizendo, o embate de Jesus contra esses fariseus, enfim. E ali um breve relato, né, um resumo, na verdade, um resumo sintético, por assim dizer, em Hebreus 11, na Galeria dos Heróis da Fé, de algumas personagens que são contados ali em Hebreus 11. Ok? O texto de número 2 vai falar de tipos de biografia, o gênero narrativo entra aqui e a gente observa, né, que a narrativa é um gênero literário que ocupa bem mais de um terço de toda a Bíblia, né? O Kaiser, né, diz isso na página 67 do seu livro. Esse é um dos autores que a gente viu nas primeiras lições aqui do nosso livro Hermenêutica Bíblica 1. Interessante também entender que histórias como de Sansão, Saul, Salomão, né, elas foram narradas, né, de uma maneira com a qual a gente pega bastante detalhes da vida destes homens, né? Épico, por exemplo, peregrinação de Israel no deserto, romance, Ruth e Cantares, né? Heróico, histórias de Abraão, Gideão, Davi, Daniel, Paulo, sátira, o livro de Jonas, polêmica, Elias e os profetas de Baal. Então são todos gêneros literários que caem aí ou estão inseridos dentro da narrativa. Esse gênero predomina também no Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Gênesis, Êxodo e Números, principalmente, mas dentro do Pentateuco, correto? Está presente também em livros conhecidos no cânon hebraico, aí você tem Josué, Juízes, né, Samuel, Reis. Então encontram-se também profetas posteriores, Isaías, Jeremias, Jonas, também nos escritos de Crônicas, de Esdras, Neemias, Esther, Ruth e Daniel, e preencha tanto os evangelhos como nos Atos dos Apóstolos, de modo que se deve valorizar o estudo das narrativas bíblicas. Narrativa simples, né? São informações biográficas que estão nas escrituras por causa do propósito específico dos autores. Segundo Timóteo capítulo 3, versículo 16, toda a escritura é útil, né? Deus inspirou os escritores para incluir informações que ele, né, Deus, quis que fossem incluídas. A primeira razão é simples, é alistar os fatos para que ficassem registrados, né? Então, uma narrativa simples, você tem aí o registro de fatos que ocorreram. É um tipo comum de informação biográfica encontrado nas escrituras, né? Facilmente a gente encontra aí na vida dos personagens bíblicos. 2. Exposição narrativa. Segunda razão, o autor, para incluir informação biográfica, é usar a narrativa, a história da vida de uma pessoa como meio de ensinar uma lição histórica, né? Todos os personagens da Bíblia a gente consegue tirar uma lição. A Bíblia é inerrante, é infalível, é infinita, né? É poderosa, maravilhosa, é nova a cada manhã. Então, a gente não enjoa da Bíblia, a gente sempre vê coisas novas, há uma aplicabilidade maravilhosa da Bíblia para os nossos dias, mesmo em textos bastante conhecidos, né? Não é porque o pregador, fulano de tal, pregou aquela palavra que nunca mais vai dar de pregar, né? Vou citar um exemplo aqui bem prático, né? Pastor Luiz Antônio, que já dorme no Senhor, né, aquele pastor lá do Rio Grande do Sul, que faleceu no acidente da TAM, pregou lá nos Gideões uma vez os rabiscos da terra, né? Você pode pregar essa mensagem também, e creio que Deus vai te dar a iluminação, vai te dar assim um leque, né, para que você consiga, de uma mensagem que está contida ali na Bíblia, outras lições que não seja uma mensagem repetida, né, ali daquele pastor que pregou lá nos Gideões. Porque uma vez eu ouvi dizer, ah, não, ele já pregou essa mensagem, então não tem nem como pregar, porque
era como se só aquela mensagem existisse ali, mas não. Deus tem suas maneiras de trabalhar, de revelar aos seus servos a sua palavra, então a gente precisa acreditar, né, e buscar revelações da palavra de Deus a partir também dos nossos estudos, das leituras, do nosso esforço e trazer lições para os nossos dias, principalmente com a questão da aplicabilidade dos nossos dias. Exposição de caráter, a terceira razão para o autor incluir informações biográficas seria a fim de ensinar caráter. Né? Olha a história de Sansão. Né? Brincou muito, né? Mas aí no final quis se redimir ali, né? E se redimiu, pediu graça de Deus. Aí o pessoal fica falando, ah, mas ele se suicidou e tal, mas isso aí é palco para, um outro momento, né? Para a gente poder discutir e trabalhar. Por isso que eu falo, né, da questão do presencial, que daí a gente pode discutir essas coisas aí no cafezinho, né? Aqui não dá, a gente está correndo aqui para poder gravar e deixar para vocês essa aula, tá bom? Então, isso relaciona-se intimamente com a exposição da narrativa, né? Porém, com uma tendência diferente. Nesse caso, o autor está interessado principalmente em apresentar os fatos de modo como ele se relaciona ao progresso espiritual e ao caráter do personagem em estudo, né? Como é que foi a sua vida, a sua trajetória, né? O seu caráter, né? Será que ele titubeou? A gente vê, por exemplo, fases da vida de Abraão que Abraão titubeou por causa de Sara. Sara era uma mulher muito bonita, chegou no Egito, né? E disse que era irmã dele, ficou com medo de morrer, de matarem ele, né? Então, assim, tudo isso faz parte aí de um caráter, né, da característica da pessoa. Às vezes, são detalhes que enriquecem aí, né? Mas, lembrando, eu estou só citando um exemplo aqui, que na hora que Deus pede o sacrifício de Isaac, também Abraão não titubeou, né? Talvez aí, por esse relacionamento com Deus, Deus vai mudando até o caráter da pessoa. Argumento, a quarta razão, né, que é a última aí, é comum para o autor incluir informação biográfica nas escrituras, é provar um ponto, né? Vence quem tem argumento, né? Dizia um colega meu, né? Porque se você tem um argumento bíblico, meu irmão, você consegue vencer qualquer discussão. Claro que a gente não vai ficar se demorando em discussões aleatórias, né? Então, assim, precisamos assim entender que o foco central não debalde, né? Aí discutir e jogar palavras ao vento. Os fatos que a gente aprende através da Bíblia Sagrada é provar um ponto, por exemplo, de que Jesus é o Salvador, né, da humanidade, é Senhor. Então, os fatos da vida de um indivíduo são usados para convencer alguém de algo. Jesus viveu, nasceu, viveu, teve seu ministério terreno, morreu, ressuscitou. Como é que a gente prova isso? Não é verdade? Coisa que a gente não consegue provar historicamente, porque a Bíblia está oculta, né? Oculta, assim, oculta alguns fatos, melhor dizendo. O que vai acontecer? A gente vai se utilizar do recurso da fé, na verdade, do recurso da fé. Por quê? Porque a fé é algo que a gente não vê, não apalpa, não toca, mas nós acreditamos. E Jesus veio, na verdade, e há evidências que Jesus veio, que morreu e que há, evangelista Mel, há evidências que Jesus ressuscitou? É claro que há, meu irmão. Foi visto por várias testemunhas. Quase 500 irmãos ali na sua ascensão na cidade de Betânia. Foi um evento, né? Ele não estava ali como um fantasma. Já parou para pensar nisso? Eu não sei quantos habitantes moravam lá em Betânia, mas que quase 500 irmãos, como Lucas, que era grego, né, convertido, um gentil convertido, ele relatou, ele escreveu. Então, a gente precisa prestar atenção nesses detalhes, porque aí alguém vai dizer, que essa conversa que Jesus citou, olha, se a gente viver sem acreditar que Jesus ressuscitou, vã é a nossa fé, vã é a nossa esperança, né? Paulo escreve isso. Resumo da biografia. Os passos básicos serão os mesmos para qualquer estudo biográfico que se faça. A diferença está em quanto material podemos encontrar e que espécie de material nós vamos encontrar. O propósito do autor inclui as informações que julgou necessárias
né, influenciará fortemente aí o seu propósito, correto? Se estivermos fazendo uma narrativa simples, apenas para citar fatos por uma questão de registro, os pontos principais do nosso esboço podem ser nascimento e início da vida, conversão e ministério, relacionamento com os outros, avaliação de caráter, últimas experiências vividas e morte, e propósito do autor ao escrever. Olha que interessante, né? Os subtópicos e detalhes serão organizados em torno dessa estrutura. Nós vamos ver a questão dos tópicos e subtópicos, então é isso que você está vendo aqui, né, aí no seu livro listado, os subtópicos vão estar abaixo de cada tópico desse. Você pega a pessoa de Jesus e vai estudando e vai relacionando, e aí você vai agregando, né, no seu esboço, né, na composição aí do seu estudo bíblico. O esboço para outros tipos de estudo biográfico seguirá o mesmo padrão, porém a ênfase será diferente. Mas se você pegar, por exemplo, a história de Moisés, né, então você pode relacionar lá o início da vida dele, né, a vida lá no palácio, né, a vida no deserto, né, a vida depois como libertador de Israel, enfim, você consegue ir compondo de uma maneira estrutural tópicos e subtópicos. Né? No argumento, procuraremos compreender que pontos o autor estava tentando provar, do que ele estava tentando convencer o leitor. Na exposição de caráter, a vida espiritual do personagem e a sua influência sobre os outros serão um foco principal. O restante é uma informação incidental. Olha que interessante, né? A vida de Moisés, por exemplo, ele teve que ser confrontado lá no deserto depois que ele matou um egípcio, né? Matou um egípcio porque estava ali, né, maltratando um hebreu, e aí Moisés, sendo hebreu, né, mas criado como um egípcio, ele acabou matou aquele rapaz, enterrou ali, né, no meio do deserto. Alguém viu, e aí ele com medo, né, amedrontado, fugiu, e ali teve um encontro, né, com Deus, até para moldar o seu caráter, né, aquele, aquele evento maravilhoso de que ele vê a sarça pegando fogo, mas não se consumia, e Deus falando para ele: olha, tira o sapato dos teus pés e a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é santo. E ele vai ter um encontro com Deus, uma teofania ali, né? Texto de número 3 vai falar sobre o procedimento para o estudo biográfico, ou seja, primeiro passo, coleta de dados. A primeira parte do primeiro passo do estudo biográfico é uma leitura cuidadosa e depois coletar informações. Se a gente está estudando a vida de Jesus, a gente pode coletar as informações e colocar ali para o nosso aprendizado. De onde Jesus nasceu, né? E quando ele tinha 2 anos, para onde ele foi? Foi para o Egito. Depois ele voltou. Quem era seu pai? Quem era sua mãe? Quem era seu primo? Quem era seu tio? Quem era sua tia? Né? Onde ele cresceu? Né? Nasceu em Belém, mas foi criado em Nazaré. Na verdade, depois de adulto, foi morar em Cafarnaum. O primeiro milagre. Então, são coletas de dados que nós vamos fazer para enriquecer aí o nosso estudo, né? Não adianta você querer pregar ali, o Espírito Santo vai me dar na hora. Amém, meu irmão. Mas também buscar conhecimento bíblico não é pecado. Entenda isso. Buscar conhecimento bíblico não é pecado. Se aprofundar, fazer exegese. A Bíblia não foi escrita no português. A Bíblia foi escrita em hebraico, no Antigo Testamento, partes em aramaico, e no grego. Depois, muitos anos depois, é que foi traduzida para o nosso idioma. Então, se a gente quiser saber realmente o mais próximo do original, a gente precisa saber fazer exegese, meu irmão. É porque a gente se descansa, não quer estudar, a gente não quer queimar pestana. A gente acha teólogo, nós temos preconceito com a palavra teólogo. As pessoas têm preconceito, o camarada é teólogo. Irmãos, a Bíblia diz que Deus deu uns para pastores, outros para mestres, né? Outros para doutores. Tem que existir isso na igreja, meu irmão. Os doutores, os mestres.
Ninguém está ensinando o camarada a ser arrogante. Agora, você quer ver uma coisa muito bonita? Você pegar um doutor humilde. Claro, né? É raro, é difícil, mas quando você encontra é gostoso, é maravilhoso. Você conversa com uma pessoa humana. Ele estudou, mas não deixou o estudo subir a cabeça dele. Só para que os irmãos consigam compreender uma coisa, eu ia fazer uma pausa aqui, mas eu lembrei aqui que depois da coleta de dados, a gente vai passar para um passo da interpretação de dados, a organização desses dados, né? E por final aí a gente vai ver a questão do estudo biográfico em Amós. Quando eu coleto esses dados e eu passo a interpretá-los, e você, por exemplo, se utiliza de um recurso exegético para chegar mais próximo daquilo que realmente aconteceu, isso te ajuda bastante, né? Dados coletados, o primeiro passo do estudo biográfico, devem ser interpretados. O tipo de material que nos foi possível encontrar determinará o tipo de estudo que vamos realizar. Podemos ter uma lista de fatos que acham na Bíblia apenas para registro. Nesse caso, no estudo biográfico, será uma simples história. Pega a história de um personagem e desenvolva, coletando os dados e interpretando. Se os detalhes da vida do personagem estão ligados a eventos históricos maiores, planejaremos uma exposição narrativa. Este será um estudo em que a narrativa ou parte da história da vida de uma personagem será usada para ensinar uma lição histórica, né? Então, como que nós vamos interpretar os dados coletados? Nós podemos interpretar os dados coletados também a partir da organização, né? Da organização dos dados que foram ali coletados. Essa organização ela é um divisor de águas no estudo da Bíblia Sagrada. Eu fiz uma pausa aqui, vai aparecer aí o momento que eu fiz a pausa aqui, a gravação. Peço até perdão aqui dos irmãos, tive que resolver uma coisa aqui. Não vou fazer edição, tá? Vou tocar direto aqui. Então a gente já tem a organização dos dados coletados. Vamos pegar, por exemplo, a história de José, né? A gente pega o início da história de José, a venda dele para o Egito, a vida dele como escravo e depois a ascensão dele ao trono, né, como administrador de todo o Egito. A gente pode dividir no estudo biográfico a vida dele em 3 fases, né? Por exemplo, o auge ali da vida dele com 17 anos, né, ganhando uma túnica de várias cores, e ali aparece que aquele primeiro momento da história de José é tudo muito bonito, né, ele tem sonhos quanto aos seus irmãos, seus pais, mas aí a inveja vai acendendo ao coração dos irmãos, a revolta, e aí acaba com uma crise, né? E essa crise, ela vai nos mostrar que ele, então, é vendido, e aí começa um período de escravidão na vida dele, né? Depois que ele assume até um posto melhorzinho na casa de Potifar, mas mesmo assim ele continua sendo escravo. Depois ele é preso, né? Quando ele está na prisão, no caos, na crise, na dificuldade, né? E aí vai então ter os seus companheiros vão ter sonhos e aí ele vai interpretar os sonhos. Um vai ser morto e o outro vai ser redimido ali para a sua função, e um tempo, né, quase 2 anos depois, Faraó também tem um sonho e ele vai interpretar, né? Então assim, a fase, na pior crise dele, para a terceira fase, a terceira sessão da história de José, vai se iniciar a partir também de uma crise, né? Quando ele está assim, no fundo do poço, perdendo as esperanças, ainda que ele era que cuidava ali dos outros presos, né? Pelo seu comportamento e tudo, pela confiança que o carcereiro tinha com ele, mas aí vai se iniciar então a história da ascensão da vida de José como um grande administrador ali no Egito. Então, são formas como a gente vai organizando, né? Tá aqui na página 139 esse exemplo que eu falei com vocês.
e aí colocando tópicos e subtópicos, que isso daí também vai ajudar bastante você no entendimento da palavra, né? É interessante a leitura, os dados que você vai coletar, né, a interpretação que você vai fazer desses dados, a explanação, a exposição, né? A narrativa simples, por exemplo, ela vai ser categorizada por fatos simples, né? Então essa organização é primordial, né? E depois o que aquela personagem, né, o seu caráter quer revelar, qual é a aplicação da história de José, por exemplo, para as nossas vidas, não é verdade? Qual é a conclusão que o autor está querendo, né, induzir o leitor para essa história biográfica, para a história de José. Então todos esses apontamentos são especiais e preponderantes para o nosso estudo no método biográfico. E por último, nosso texto 4, estudo biográfico de Amós. Essa sessão fala de uma aplicação de um estudo biográfico, né? O esboço que faremos do livro de Amós será diferente da amostra de esboço dada na seção de tipos de biografia. Este será um esboço textual. Eu já falei para vocês, né? Na homilética a gente aprende sermão sistemático, textual e expositivo. Então cada um tem uma peculiaridade. Esse aqui é textual. Os passos serão os mesmos de qualquer estudo biográfico. Primeiro passo: ler o livro de Amós para colher as informações e os dados, né, discutidos na sessão de procedimento. Passo 2, usar as notas registradas durante o passo 1 e tentar decidir qual seria o propósito, aí, teria sido o propósito de Amós ao incluir declarações biográficas. Né? Qual foi, por exemplo, o real propósito de Amós colocar sua biografia ali, por exemplo, né? Para nós que vamos ler e que estamos lendo, né, mais de 2.500 anos da vida desse profeta. Entendeu? Então, passo 3, organizar o esboço textual e dividir uma folha de papel em 4 colunas como modelo que faremos a seguir. Então, nós vamos prestar bastante atenção nessa composição que está aí na página de número 142. Referências, fatos e questões. Né? Então, na página aqui 142, você vai perceber aqui essa coluna, né? E nessa coluna aí você vai ter Amós 1 e 1, né? Fatos, Amós era um pastor, né? Questões, onde ficava Tecoa? Tecoa era a cidade dele, né? Fatos, Amós era da cidade de Tecoa. Quando esses homens foram reis, né? Deus revelou algo a Amós nos fatos. E as questões, qual foi a data desse terremoto? Né? Um terremoto ocorreu 2 anos antes dessa revelação. Uzias era rei de Judá e Jeroboão rei de Israel. Ele é mencionado em algum outro lugar? São questões da vida de Amós. Correto? Então, para responder as questões, devemos ir a quaisquer fontes disponíveis, né? Obviamente que se você recorrer a literaturas hebraicas, né? A rabinos, eu não sou judaizante, tá, irmãos? Estou só assim citando exemplos, né? Se você recorrer a Talmud, que é uma tradição, ainda, meu irmão, que a gente precisa ter cuidado, porque quando a gente recorre, por exemplo, a Midrashes, ao Talmud, que eles usam praticamente como uma complementação da Bíblia. A Bíblia não precisa ser complementada com nada. O nosso estudo aqui, muitas das vezes nós vamos recorrer a fontes a título da gente aprender, obviamente, e tentar chegar mais próximo do original. Mas a Bíblia ela não precisa ser completada com nada, né? Os recursos que nós utilizamos são recursos para o nosso elevo espiritual e conhecimento bíblico. Mas quando você pega, por exemplo, uma literatura alemã, né? Você pega uma literatura hebraica, né? Algo que vai te fornecer informações históricas, isso é muito importante. Ou do contrário, para que serviriam, né, os documentários que muitas das vezes é feito, né? Fizeram um documentário uma vez daquela Arca de Noé, né? Que provavelmente estaria ali no Monte Ararat, como a Bíblia fala que está, né? Mas ali, por foto de satélites, eles conseguiram ali mapear, né, o possível local onde a Arca de Noé ficou ali, parou, né? Ficou estacionada, por assim dizer,
a partir depois ali do dilúvio. Então, assim, esses homens que estudam, que pesquisam, eles agregam, né? E a gente pode chegar mais próximo das questões que de fato aconteceram. Que nem quando você recolhe, né, evidências ali de uma civilização antiga, né, pratos, copos, né, pedaços de vestimenta, né, um possível DNA de uma pessoa que viveu há milhares de anos atrás. Então, todos esses dados são que a própria que o próprio tempo nos fornece, ele nos ajuda no estudo, né? Principalmente aqui da palavra de Deus. Quando a gente estuda a arqueologia bíblica, a geografia bíblica, né? Você imagina, meu irmão, a gente olha na Bíblia Sagrada e vê ali o Mar da Galileia, né? Que não era um mar, era um rio. A gente vê o Mar Morto, né? E alguém viaja para lá, para Jerusalém, lá para Israel e vê, né? O Mar Morto. E você anda, né? Em Jerusalém, e você diz, meu Deus, Jesus passou por aqui. Né? Aqui é a história viva, você consegue avistar lá o Monte Caveira, né? As caravanas não sobem lá naquele Monte Caveira, né? Eu conversei com um amigo meu que foi a Jerusalém recentemente e ele disse, não chega até lá, mas você consegue visualizar, né, e ver de uma certa distância e você fica deslumbrado, porque foi ali onde Jesus morreu, né? O local onde Jesus foi depositado, né? Ali o seu corpo quando ele morreu. Olha que impressionante, né? As pessoas entram, choram, porque dali de fato é ali, e Jesus, o corpo de Jesus não está ali, né? Não foi um outro local, ali realmente foi a urna, né? O buraco ali naquela fenda ali onde Jesus foi colocado. É inacreditável. Então são informações que nos ajudam bastante. Então, quando você pega o livro de Amós, então você pode usar todos esses passos aí para poder fazer o seu estudo biográfico, né? Presta bastante atenção na página 141, na disposição de você colher os dados, depois de você interpretar qual é o real propósito de Amós, e terceiro, de você esboçar de maneira textual, e aí o quadro da página 142 vai te ajudar a fazer isso. Fechando aqui o nosso texto 4, nós temos os hebraísmos. Né? Hebraísmos são expressões idiomáticas do povo hebreu, e seu entendimento é fundamental para a compreensão de diversas passagens bíblicas. Segundo Roy Bezuk, alguns linguistas as consideram metáforas mortas, porque embora sejam figuras de linguagem, os ouvintes e leitores já absorveram plenamente o seu sentido idiomático, né? E aí ele dá aqui uma porção de exemplos, você pode conferir, né, com as passagens bíblicas, né, chamar alguém de filho de algo que o caracteriza, fazer uma comparação como se fosse uma negação, o uso de amar e aborrecer para expressar preferência, né? Lembra lá de Jacó e Esaú, não é verdade? Citar mais de uma pessoa ou coisa para aludir a apenas uma, citar o nome dos pais para referir-se a seus descendentes, citar pai como um ascendente qualquer, filho como um descendente qualquer, irmão como parente e etc. Então, a gente fecha aqui a lição de número 8, entendendo da importância que é o estudo biográfico para nós. A Evangelho Samuel, que eu não consegui entender muito bem a lição de número 8, 7, parece que ficou um pouco confusa, eu não consegui entender esse estudo biográfico. Meu amado irmão, parte da premissa de que o estudo biográfico é o estudo de pessoas da Bíblia Sagrada, de que, primeiro, você precisa ler, né, a história dele. Segundo, você vai colhendo dados. Né? Vamos pegar a história de Davi. Né? Davi aparece com 17 anos, sendo pastor de ovelhas, ele tem irmãos. A Bíblia fornece o nome dos irmãos, né, de Davi, o nome do pai de Davi, onde ele morava, né, a primeira batalha que ele enfrentou ali com a batalha que ele enfrentou com Golias, porque batalhas como contra o urso e contra o leão, ele mesmo, né, deu esse testemunho a Saul, mas ali você vai perceber detalhes e riqueza de detalhes que você vai coletando para você poder pregar, para você poder esboçar, né, num sermão, num estudo bíblico, e isso vai facilitar você e principalmente saber do caráter, do real propósito,
o porquê que aquela pessoa deixou todas aquelas informações biográficas e qual é, o foco, né, o destino com que essas pessoas vão deixaram ali para nos enriquecer, né, no estudo da palavra de Deus. Meus amados irmãos, que Deus em Cristo vos abençoe, deixe o seu like, deixe o seu comentário, né, e até semana que vem. Eu creio que estaremos aí já encerrando esse livro maravilhoso de Hermenêutica Bíblica 1, lição de número 9 e lição de número 10. Deus abençoe, um ótimo final de semana e até semana que vem. E se preparem, tá? Para a aula presencial, não esqueça disso.